Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradecemos, oramos ao Senhor por mais essa rica e gloriosa oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Queremos te louvar, te agradecer por tamanho privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor amado, nessa noite, poder te render graças e louvores. Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos fornece, te louvar porque o Senhor é bom, te louvar porque a tua misericórdia nos alcançou, te louvar porque a tua misericórdia nos acordou, te louvar porque o Senhor está nos dando, Senhor amado, um fim de noite, Senhor amado, guardados, protegidos, ó Pai, por tua mão onipotente. Senhor amado, eu quero te rogar, eu quero te clamar, eu quero te pedir, Senhor amado, que nessa noite o Senhor possa cheirar como incenso suave nas tuas narinas o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, te louvando, Senhor amado, engrandecendo de glória em glória, de todo o nosso coração, de todo, Senhor amado, nosso entendimento. Queremos te ofertar, Senhor amado, todo o nosso sacrifício de louvor e adoração. Que nessa noite o Senhor possa cheirar a cada louvor, Senhor amado, como incenso suave nas tuas narinas. Se estamos aqui, é para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para a tua adoração. Se estamos aqui, Senhor amado, tudo, Senhor amado, é para te louvar, engrandecer e enaltecer o teu santo e poderoso nome, Senhor amado. Mais uma vez te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Que o Senhor fique conosco nessa noite, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar nesse instante. Glória a Deus. Quero convidar aqui para estar adorando ao Senhor com o primeiro hino da harpa cristã, pastor Robson. Na sequência, o irmão Elivalter também adora o nome do Senhor com mais um hino da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Aleluia. Deus é bom, né? Glória a Deus. Eu estava sentado ali, eu falei, quem sabe me chamar para cantar o hino da harpa, eu já vou deixar o meu hino da harpa aqui preparado. Amém? Louvado seja Deus. Estava com saudade dos irmãos. A minha esposa, todo mundo sabe que ela estava meio adoentada, e mediante a isso nós tivemos que fazer uma viagem rápida, mas Deus é bom que nós estamos aqui de volta, junto com os irmãos, para adorar o nome do Senhor. Amém? É o hino da harpa número 15, todos nós conhecemos. Convenção, hino da harpa número 15. Os irmãos que sabem, louve comigo. Amém? Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Toda a igreja. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém? Agradeço a oportunidade. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 340. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais.
um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer: sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé. Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui uma porção da palavra do Senhor. Aleluia. Primeiro livro do Novo Testamento, uma porção bastante conhecida de todos nós, da palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 5. Aleluia. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 13 em diante. 13 ao 16. Vamos ler como temos o costume de lermos a palavra do Senhor. Eu leio um versículo, a igreja lê o outro, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Mateus capítulo 5, aquele que achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor está escrita assim, versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para que lance fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Versículo 16, todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Diga glória a Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor agradecendo por esta palavra. Bendito e eterno, soberano e maravilhoso, graças te damos neste momento em que acabamos de ler uma porção da tua palavra. Deus, que a tua palavra ela é luz, tua palavra ela é lâmpada, tua palavra ilumina o nosso caminho e o nome do Senhor é glorificado. Nos ajuda a cada dia mais a viver segundo a tua vontade, a andar segundo o propósito e a direção da tua palavra, para que jamais venhamos tomar decisões fora do teu querer, que jamais venhamos andar fora da tua preciosa e maravilhosa vontade. Continua conosco, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia.
Agora nós vamos continuar adorando ao nome do nosso Senhor com as nossas contribuições, ofertas, dízimos, votos que você trouxe para mantimento e manutenção da obra do Senhor. Na sequência estará adorando ao nome do Senhor com o hino da harpa cristã, a diaconisa Pamela. Queria convidar o diácono Jonathan para estar fazendo essa oração por todos os ofertantes e dizimistas nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor, apresentar as nossas contribuições, as nossas ofertas na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Oramos. Senhor, te damos graças, Jesus, por mais um culto, Senhor. Te pedimos, Senhor, abençoa a vida de cada dizimista, a vida de cada ofertante, Senhor. Não deixe que venha faltar nada no celeiro, Senhor. Abençoa, Jesus, a vida de cada um, de cada servo teu, Senhor. E que o teu nome seja glorificado. Abre, Senhor, a janela dos céus, derrama bênção sem medida sobre a vida de cada um, Senhor. Te louvamos, Jesus, te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai ser Pai do Senhor, pastor Elvis. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus com o hino da harpa 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, pois seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, pois seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muita audácia será, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para o libertar. Vencerá, vencerá, pois seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, ficamos em pé neste exato momento. Estaremos orando, apresentando a vida do santo servo do Senhor, pastor Elvis Sabino, que estará pregando a palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar o presbítero, aleluia, para fazer essa oração com toda a igreja, pelo nosso pastor que estará pregando a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Junto com o presbítero, glória a Deus, estaremos orando. Pai do Senhor, meus irmãos, estenda suas mãos em direção ao altar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus maravilhoso, grandioso em amor, misericórdia, a Tua bondade, Deus, tem alcançado nossas vidas, ó Deus,
através, Senhor, do trabalho do teu servo que aqui está, Pai. Nós glorificamos, Senhor, o teu nome e nesta hora apresentamos mais uma vez, Senhor, a vida do nosso pastor Elvis Sabino, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, ó Deus. Pai, usa ele com autoridade, com ousadia, abre o nosso entendimento e repreenda tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Nós queremos, Jesus, ó Deus, entender e compreender a tua palavra para aplicar em nossas vidas. É o que desejamos nesta noite e apresentamos os teus servos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe. Glória a Deus. Maravilha, os irmãos já estão de pé. Glória a Deus. Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Livro do Êxodo. Êxodo 35. Olha aí, pertinho. Está na direção de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 35. Maravilha. Quem está alegre com Jesus aí, diga glória a Deus. Eita, maravilha. Esse nosso Jesus é tremendo, né, irmãos? É maravilhoso. Ele é fiel. Aleluia. Êxodo 35. A partir do versículo de número 30. Glória a Deus. Na oportunidade também, saúdo com a paz do Senhor Jesus, todos os nossos amados irmãos internautas. Que a bênção do Senhor também esteja convosco aí onde vocês estão, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 35, versículo de número 30 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Maravilha. Leiamos a palavra do Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. E ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria no coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordado, e a do pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. E a igreja diz amém. Amém. Maravilha, podeis sentar. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nosso eterno e maravilhoso Deus. Aleluia. Então nós temos aqui uma porção da palavra do Senhor que fala sobre dois homens, né? Bezalel, aleluia, e o seu companheiro, glória a Deus, aleluia, Aholiabe. Entra mais em destaque Bezalel, ele é o mais comentado tanto pela Bíblia como também pelos sábios rabinos e sacerdotes, tanto da sua época, pós e até hoje. Por muitos rabinos ele é o mais mencionado, Bezalel, por causa do significado de seu nome, e também dos dois, para nós a igreja, ele é o mais comentado, Bezalel, o mais conhecido. O que quer dizer esse nome? Bezalel, traduzido, significa o que? Um significado. Todo nome judaico sempre é carregado de um significado.
que quer dizer o quê? A sombra de Deus. Aí quando nós falamos a sombra de Deus, o que vem na mente? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Então este homem, o interessante dele é que ele não só era dotado de uma inteligência, de uma capacidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira, pedra e tecido e couro também, mas o que me chama a atenção dele diretamente não é nem tanto o que ele sabia fazer, de verdade. O que me chama a atenção e o que me grita dentro de mim para copiar Bezalel é o versículo de número 34, que ele estava disposto de coração para ensinar outros. E nós temos que ter isso na nossa vida, irmãos. É estar disposto sempre a ensinar o irmão, ensinar a irmã, ensinar outra pessoa o caminho do Senhor, as boas obras, a viver pia e plenamente segundo a maravilhosa palavra do nosso Deus, aleluia. Então me chama muita atenção essa qualidade de Bezalel e essa disposição que ele tinha de trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor, e também de ter um coração quebrantado, um coração humilde, de estar pronto a ensinar quem precisava de receber ensinamento. Eita glória, aleluia. Isso é maravilhoso. Nós não podemos ser egoístas em guardar um conhecimento para nós, tradição da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, até as nossas sabedorias, como a gente diz, sabedoria humana, ou quando a gente conversa, né? Tem um pastor que vai pregar aqui domingo, volta e outra a gente conversa um pouco. Aí é o que nós chamamos, que tem a teologia que se estuda, a teologia, né, clássica, tal, dos livros, mas tem a teologia do crente, que é aquele que ele conversa um com o outro, é chamado de teologia de maloca. Quando a gente para e começa a conversar um com o outro, e a gente começa a expor aquilo que a gente entende da palavra de Deus, as nossas experiências com o Senhor, e de alguma forma a gente vai somando uns para com os outros, os nossos testemunhos, as nossas experiências com Deus, aquilo que o Senhor nos fez enxergar nas entrelinhas da palavra dele, que às vezes a gente lê e, meu Deus, eu não consigo ver esse negócio. Aí chega aquele irmão, aquela irmã, e a gente senta e para um momento e começa a conversar nossa teologia de maloca, e de repente o Espírito Santo está falando com a gente. Rapaz, olha só, você me acredita que eu li esse texto aí e eu não tinha visto isso daí? Então era exatamente isso que Deus estava falando comigo naquele dia. Então nós precisamos de ser como esse Bezalel, disposto a ensinar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo, e a viver também aquilo que a gente tem aprendido. Então o nome desse homem quer dizer a sombra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O Senhor é a nossa sombra. Aleluia. Sombra é lugar de refrigério, de repouso, de descanso, né? Quando a pessoa está andando no sol escaldante, uma alta temperatura, e ela encontra uma sombra, logo ela para ali por um momento e dá uma refrigerada, uma descansada. Algumas pessoas dizem: oh, graças a Deus por essa sombra. Nós temos exemplo disso. Jonas, a boboreira cresceu, fez sombra e ele se refrescou ali, e ele agradeceu ao Senhor por aquela sombra. Então quando o nome desse homem fala, se arremete à sombra. E esse indivíduo, ele foi chamado para trabalhar na construção do templo da época da peregrinação de Israel, Egito até Canaã. E esse templo, na verdade, era uma tenda de madeira, de cobre, de couro, de pano,
de ouro, prata, bronze, pedras preciosas de várias e várias cores. Era uma grande tenda que montava e desmontava segundo a ordem do Senhor dos Exércitos. E esse templo, essa tenda, ela era dividida em 3 partes. E em cada uma dessas 3 partes, Deus direcionou Bezalel para ele construir móveis, utensílios, que deveriam ser usados pelos sacerdotes e o sumo sacerdote. Diariamente, sacerdotes, diariamente, no primeiro e no segundo cenáculo ou pátio, e uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, lá no terceiro pátio, para a glória e louvor do nome do Senhor. E contando todos os objetos que esse homem, como líder, direcionando outros, eles totalizaram 6 objetos. 6 objetos divididos, cada um em um compartimento daquele tabernáculo, até chegar lá no fundo, lá no Santo dos Santos, onde tinha exatamente a Arca da Aliança. Então, o primeiro pátio ele é chamado de pátio externo. Lá tinha exatamente o altar do holocausto e a pia de bronze. Hoje, meio-dia, eu falei um pouco sobre a pia de bronze, né? Porque tem gente que pensa que foi só homem que trabalhou no tabernáculo, na construção. As mulheres também, né? E o que as mulheres contribuiu para o tabernáculo era uma das peças mais usada diariamente, que foi a pia de bronze. Todos os espelhos que as mulheres, né, judias tinham, elas foram convocadas a ceder, a doar, e todas de bom coração doaram. E esses 2 homens, né, Bezalel e Aholiabe, eles trabalharam com todos aqueles espelhos de bronze. Não tinha espelho como hoje temos, eram feitos de bronze, e por esse bronze foi feita essa grande pia. Dentro tinha uma água pura, cristalina, aonde os sacerdotes chegavam todos os dias ali para lavar as mãos e os pés, purificando-se para exercer o sacerdócio diário na presença de Deus. Diga glória a Deus. Segundo pátio era chamado de lugar santo. Lá tinha o que? O candelabro e a mesa dos pães da proposição. Ali ficava o altar do incenso junto. 3 objetos. Ali tinha. Terceiro compartimento do templo, do tabernáculo, é o lugar santo dos santos. E lá dentro tinha exatamente a Arca da Aliança, aonde, segundo os textos bíblicos, repousava a presença de Deus. Aleluia. Mas eu gosto de sempre frisar essa questão do repouso da glória de Deus na arca. A glória de Deus descia na tampa da arca. A tampa da arca era totalmente diferente da arca. A arca era feita de madeira, de cetim, e coberta de ouro, por dentro e por fora. A tampa da arca era feita totalmente, somente de ouro batido. E em cima da tampa tinha 2 querubins, um de frente para o outro. Olhavam para baixo, ambas as asas estendidas para frente, aonde o par de asa de um querubim alcançava o par de asa do outro querubim, ponta a ponta, e eles olhavam para baixo. Aleluia. Porque era um símbolo de quando a glória de Deus descia sobre a tampa, que é chamada de propiciatório, aqueles seres estavam olhando para baixo e com as asas abertas, prontos a receber a glória do Deus Altíssimo naquele ambiente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E hoje eu quero falar sobre um utensílio, que era o castiçal, o candelabro, a menorá. 3 nomes para o mesmo objeto.
A gente pensa que era uma lâmpada pequena que carregava com a mão, né? Tal como a gente vê hoje em dia. Tem muitas réplicas de como era o castiçal de dentro do tabernáculo. Mas para a gente ter uma ideia, esse objeto era feito com vários quilos de ouro. Totalmente de ouro e desenhado. E ele era maior que um homem. O castiçal, o candelabro, a menorá é maior do que um homem. Capítulo 37. Êxodo 37. Glória a Deus. Êxodo 37, a partir do 17. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez esse castiçal. Do mesmo jeito que eles fizeram a tampa da arca, Deus disse para fazer o castiçal de ouro puro, batido, prensado, de maneira sólida. De obra batida fez esse castiçal, o seu pé, as suas canas, seus copos, as suas maçãs, as suas flores, na mesma peça. Ele não foi sendo feito de encaixe, de pedaço, não. Ele começou e foram trabalhando, turnos após turnos, trabalhadores, entendeu? Até que ele estivesse totalmente pronto. Glória a Deus, aleluia. 6 canas saía de um lado, 3 canas do castiçal, e de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Em uma cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, ou seja, no formato de uma amêndoa, uma maçã e uma flor. E noutra cana, 3 copos, de modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. 3 de um lado, 3 do outro, e uma no meio. 7 pontas, o castiçal, 7 pontas, alto, largo, pesado, e muito bonito e muito valioso. Era de ouro puro batido. Diga glória a Deus. Deixa eu ver mais aqui sobre esse detalhe. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos de modo de amêndoas, como as suas maçãs, versículo 20, e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, a outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo da outra, de outras 2 canas, maçã debaixo de outra. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele, porque a do meio era diferente. Glória a Deus, aleluia. Então, a menorá, essa peça, era grande, robusta, valiosíssima, e ela servia exatamente para iluminar todo aquele cenáculo. E o interessante é que, segundo a Bíblia, os sacerdotes, eles tinham que abastecer diariamente a menorá com azeite. Todos os dias tinha que ser abastecido. Uma peça alta. E foi feito um banquinho, uma espécie de uma pequena escada baixa, para dar exatamente a altura para o sacerdote abastecer cada pavio do castiçal. Todos os dias pela manhã ia lá e abastecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queimava o dia inteiro. À noite, na troca de expediente, o outro sacerdote chegava
e novamente abastecia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que ele nunca apagasse, mostrando assim que a luz do Deus vivo estava sobre o seu povo de Israel, sobre os hebreus naqueles dias. Levante a mão e diga glória a Deus. E tem um negócio, para abastecer, isso é comprovado pelos judeus, o sacerdote, para abastecer a menorá, ele não podia estar com o rosto abaixo da tocha. A tocha é aqui, o globo do microfone, e ele aqui. Ou também não poderia estar acima. O rosto de quem abastecia pela manhã, como o rosto de quem abastecia-o pela tarde, final do dia, tinha que estar exatamente aqui, ó, na mesma direção que a tocha. E ali ele ficava alguns instantes. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, a esta terra, glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Ele falou exatamente baseado neste ato do sacerdote. Foi o que a gente leu, a leitura que a gente fez logo depois dos louvores da harpa que foi cantado para adorar e louvar o nome do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 5. Você pode ir lá mais uma vez em Mateus capítulo de número 5, aleluia, glória seja dada ao nosso eterno e maravilhoso Deus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14, olha o que disse o nosso Rei e Salvador Jesus. Mateus 5,14, ele disse assim, ó: vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo o quê? Você, minha irmã, é luz do mundo. Você, meu querido e amado irmão, Jesus disse que nós, eu, você, varão de Deus, nós somos a luz do mundo. Levante a mão e diga graças a Deus. Porque o sacerdote, ele ficava com o seu rosto exatamente na mesma linha das 7 tochas da menorá, do menorá, como se ele estivesse tendo contato facial diretamente com a luz divina, com o brilho da glória de Deus. Lembra do que aconteceu com Moisés? Foi o primeiro a experimentar isso. Mas lá onde ele estava em cima da montanha, ele não estava diante da menorá feita por mão de Bezalel. Ele estava diante da luz gloriosa, verdadeira do Deus Altíssimo, aleluia. E depois de dias na presença gloriosa de Deus, aquele brilho, parte daquela luz, impregnou na face de Moisés. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. E para conter aquele brilho foi preciso enfaixar o rosto de Moisés por dias. O sacerdote, ele ia com tanta alegria ao tabernáculo para abastecer a menorá, porque ele queria sentir o prazer de receber no seu rosto o brilho, porque o brilho da menorá representava a glória do Deus Altíssimo naquele ambiente. E é direcionado exatamente por isso que Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para muitos da multidão e disse: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E ele disse assim: e não tem como esconder uma cidade que foi construída ou edificada sobre o monte. Não tem como. Eu lembro quando eu era menino, lá em Guajará-Mirim, em cima da serra lá, tinha umas construções da antiga Telebrás. E depois, se não me falha a memória, ali foi uma lanchonete, um restaurante durante um pouco tempo. E lá de dentro da cidade, longe, nós olhávamos de noite e nós víamos as luzes lá em cima daquelas casas acesas. A floresta crescia, mas ainda assim, de longe, dava para ver o brilho das lâmpadas, das luzes lá em cima
daquela serra. Quando nós passamos na 364, lá em Ouro Preto, em cima daquela montanha, também tem construções. E passamos a noite ali e nós contemplamos as luzes lá em cima. E tem floresta alta lá também, mas dá para contemplar as luzes lá de cima. Foi isso que Jesus disse: se você é um crente autêntico e verdadeiro, não tem como você ficar escondido. Por quê? Porque a luz de Deus resplandece na igreja. Aleluia! Resplandece na igreja. O brilho do Espírito Santo, a presença de Deus irradia, resplandece, ilumina o cristão para a glória e louvor do nome do Senhor. E ele disse mais, agora ele vai usar, o sentido é o mesmo, só que agora ele tira da menorá e ele traz para a pequena lâmpada que se usava dentro de casa. Mateus 5,15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no veladouro, e dá luz a todos os que estão na casa. Não se acende a candeia, a lâmpada, a candeia, a lâmpada ou a tocha, e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire era uma espécie de uma vasilha. Os mais antigos, igual a mim, vai lembrar que antigamente a gente ia no mercado, no quiosque, aí lá tinha aquelas sacas de 60 quilos de arroz, de farinha, de feijão, e o proprietário ia lá com aquela, não é? Aí colocava na balança e disse, é só meio quilo. Aí tinha como, né? Certinho, 1 quilo. Era assim, não era? Então, o alqueire para você entender, para a gente entender, é tipo aquela de medir, que pegava ali, entendeu? Só que de formato diferente. O alqueire é uma espécie de um vasilhame para medir volume, peso. Ele diz, não tem como você pegar a lâmpada acesa e colocar, levantar ali o alqueire e colocar debaixo e cobrir. Qual é a finalidade disso? Ele diz, quando se acende a lâmpada, vai imediatamente e coloca no veladouro, nas paredes, ou no centro do salão, onde tinha um suporte também chamado de veladouro. Ali em cima coloca-se a lâmpada, a luz, a tocha, e assim o brilho irradia o ambiente, ilumina todo o ambiente. O Senhor estava comunicando para aqueles homens e está falando para nós nesta noite a mesma coisa. Aleluia. Se foi Ele quem te salvou, se foi Ele quem me salvou, se é verdadeiramente que o Senhor nos salvou, somos salvos para a glória e louvor do nome de Deus, Ele nos acendeu. E Ele não acendeu homens e mulheres para estar escondido. Ele não acendeu as suas lâmpadas, as suas tochas nesta terra para andar camuflado, para andar como espião. Não, o Senhor te acendeu e Ele te colocou exatamente no lugar certo, que é para você iluminar o caminho dos perdidos, para que eles cheguem também na presença maravilhosa de Deus. Quem está entendendo a palavra glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E você sabia que você é uma menorá? Faz assim, ó, eu sou uma menorá humana. A menorá tinha quantas pontas? 7. Aqui tem 8, né? 7. Você sabe, ó, na parte de cima, não é? Na parte de cima, como é que o sacerdote tinha que estar o seu rosto direcionado no linear das 7 tochas? Não é isso? E com isso o rosto do sacerdote era iluminado e ao mesmo tempo era aquecido. Nós somos uma menorá humana. Por isso que Jesus disse que você é luz, que você é lâmpada. Por isso é que o Senhor olhou para os seus e disse, vocês são luzes.
E vocês estão para iluminar o caminho, para mostrar para o mundo o caminho da verdade, para que o cego não ande de qualquer maneira, para que vocês iluminem o caminho para quem não consegue enxergar o caminho da verdade, que é Jesus. É tão certo isso que na nossa cabeça também tem 7 entradas: 2 olhos, 2 ouvidos, 2 buracos do nariz e a boca. Entendeu, hein? Aleluia. Jesus disse: eu te acendi. Glória a Deus. Teus 7 pavios foram acesos. E ele disse, quando ele olhou para o discípulo, ele disse: não fui eu que vos nomeei a vós, e eu vos escolhi, não foi para que vocês saiam por aí de qualquer jeito, mas é para vocês irem e dar frutos, produzir frutos. E quando ele comissionou a igreja, ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, aleluia. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, oh glória. E o Senhor disse aos seus apóstolos: pregai em Jerusalém, pregai em Samaria, pregai na Judeia, pregai até os confins do mundo, aleluia. E somos também comissionados para a mesma obra. E você tem que brilhar, você tem que ter luz. Crente não é trevas, não tem trevas, não anda em trevas, é luz. Jesus diz: você é um castiçal de Deus humano na terra. Segundo aos Coríntios, já vamos encerrar, irmãos. Segundo aos Coríntios. E quem nos comissionou e nos nomeou é tão certo que em Lucas está descrito que quando Jesus foi anunciado que iria nascer, Maria questionou: e como é que será isso? Aí o Gabriel, o mensageiro divino, olhando para ela, disse: a sombra do Altíssimo virá sobre ti. Bezalel é uma simbologia do nosso Messias. Bezalel construiu o templo, o tabernáculo. Jesus também construiu um templo, um tabernáculo dele na terra. Seus embaixadores e representantes, aleluia, e a igreja, a igreja do Senhor. Capítulo 6 aí. Deus te chamou para ser luz, Glória a Deus, aleluia. para andar na luz. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, disse o apóstolo Paulo: não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis. Viu aí? E ele vai perguntando agora: por que sociedade ou que comunhão, que conexão, que patricidade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concordância tem entre Cristo e o mal, Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Diga glória a Deus. Então, menorá divina, menorá de Cristo, castiçal de Deus, você tem que brilhar. E para brilhar, não pode andar segundo os rudimentos deste mundo de trevas.
para de fato ter os 7 pavios fumegando, é necessário submeter-se só a uma coisa, é só uma e nada mais. Não é o pastor, não é ao evangelista, não é o presbítero, não é o diácono ou diaconisa, não é. Não é o papa, o padre, ao suposto apóstolo, ou o bispo, ao freio, ao cardeal. Não. Nós precisamos submeter-se somente à palavra de Deus, nada mais e nada menos que isso. Só isso é o que basta. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos de azeite todo santo dia na nossa vida. O sacerdote todo santo dia estava ali, abastece. Cabia naquelas boquinhas ali, né? 200 ml. 200 ml. E de manhã caía lá dentro. De tarde caía lá dentro. E durante o dia inteiro a chama não se apagava, e a noite inteira o pavio não parava de fumegar. Tinha luz de dia e tinha luz de noite. Brilhava de dia e brilhava de noite. Fogo aquecia de dia e fogo aquecia de noite, constantemente, de maneira que não interrompia. E nós temos que ter esse azeite todo santo dia na nossa vida. Buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a glória do Deus vivo na nossa vida, para nós, aleluia, e andarmos em conformidade a esta palavra de Deus. Eu costumo dizer assim, presbítero Áureos, para nós a igreja, mais precisamente o Novo Testamento, para nós a igreja, porque o Novo Testamento é o original de tudo que é mostrado ou apontado no Antigo Testamento, ou a primeira aliança. Se nós praticarmos o Novo Testamento como é, pronto, cumprimos a palavra de Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão, ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus vivo, nesta noite por tua palavra. Te damos graça de todo o nosso coração e reconhecemos que sem o teu Espírito Santo nós somos opacos, nós somos rotos, nós somos rubros. Sem o direcionamento do Espírito Santo por tua palavra, nós estamos apagados, aleluia. Então eu venho te pedir, junto com esta igreja nesta noite, nos direciona pela tua palavra, nos encha com teu Espírito Santo, com teu poder, aleluia, e nos envia todos os dias até o lugar que o Senhor quer, para que possamos mostrar a tua glória, que possamos ser, meu Deus amado, um norte para quem ainda está andando em trevas, que possamos trazer para a tua presença, aleluia, com bom testemunho, com boa prática de vida, com palavras sábias, santas e puras, segundo as Sagradas Escrituras, para que homens e mulheres, aleluia, sejam arrebanhados, apacentados e somados à igreja viva do Senhor na face da terra, sendo preparados, lapidados, limpos e purificados todos os dias, para povoar o céu de glória quando chegar o tempo. Pai, oramos no nome de Jesus, te agradecemos pelo culto da noite de hoje, por todos os livramentos, louvamos o nome do Senhor, aleluia, pela vida de todos os amados irmãos e irmãs que o Senhor plantou aqui na DPVH, para congregar, louvar e adorar o teu nome e ganhar almas para o teu reino. Abençoa, Senhor amado, o primeiro vice-presidente da igreja que está viajando, cobre-o com teu sangue e abençoa também a vida do irmão do teu servo que está lá, que possa estar seguros debaixo da tua bênção. Louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Senta aí bem rápido, nós já vamos estar encerrando. Glória a Deus. Sábado, depois da manhã, nós teremos um batismo. Recentemente chegou uma jovem lá de Luanda,
capital do país de Angola. E aí Deus direcionou ela para vir congregar aqui. E ela crente bastante tempo, família crente. Ela me explicou, lá não é igual nós, né? Assembleia de Deus, Deus de amor, presbiteriana. Não, lá a igreja é dividida só em duas classes. São os pentecostais e os não pentecostais. Ela disse, pastor Elvis, toda a minha família também é da igreja, né? Que lá é a Assembleia de Deus. E toda a minha família é da igreja dos pentecostais. Lá é dividida assim, quem tem fogo do Pentecoste e quem não tem. E ela disse, tantos anos eu não fui batizado. Ela falou, e eu senti o desejo, depois que ela chegou aqui, ela falou, eu senti o desejo de ser batizado. Eu falei, eu não acredito nisso não, que você veio lá do outro lado do mundo para ser batizado por nós aqui em Porto Velho, no meio da floresta amazônica. Ela disse, pastor, Deus faz umas coisas assim. Aí sábado marcamos para que a gente vá lá no Jordão de Porto Velho, né? Foi batizado assim. Uma irmã batizou lá o rio de Jordão de Porto Velho. Pela manhã, o nosso horário, 8 horas da manhã, estaremos aqui para iniciarmos o culto do batismo aqui e vamos encerrá-lo lá às margens daquelas águas. E já lá da outra congregação nossa, lá da Zona Leste, também tem uma irmã que vai descer as águas já depois da manhã. E o pastor lá, presbítero Ari Kleber, que está responsável, né? Ele já comunicou. E tem mais um casal que está resolvendo a vida deles, né? Questão do casamento, que também já me procurou e disse que quer ser batizado. Então, lá vai ser batizada uma irmã, agora sábado, e já tem outras pessoas também nos preparativos, só se resolverem para poder descerem as águas também. Então, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O primeiro pastor de lá viajou, tem praticamente um mês, e lá em Rio Branco se envolveu um acidente, né, de moto lá com o pai dele. Aconteceu um acidente, o pai dele quebrou costela e outras coisas aí, e ele quebrou a clavícula e muitas escoriações pelo corpo. Ele está lá, né? Mas aqui o presbítero Ari assumiu a congregação e está dando fruto para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, quando vocês forem orar, ore pelo pastor Clayton, para que Deus resolva a situação dele lá. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Que as bênçãos de Deus se derrame diariamente sobre a tua cabeça. E que você seja não somente um vaso de armazenamento, mas um vaso que também contribui para outros vasos serem tocados e cheios com a presença de Deus. Quem recebe, diga amém. Amém. Domingo o culto, ele é presidido pelo grupo de varões, né? Os filhos do rei. Vai estar conosco aqui o pastor Samuel, pregando a palavra de Deus, adorando ao Senhor. Ele é cantor também, é uma bênção, né? Depois do diácono Rafael, ele é o meu parceiro da teologia de Maloca também. Fique de pé, meus irmãos. Deus prossiga nos abençoando. Deus abençoe a vida de todos os nossos amados irmãos internautas. Muito obrigado por estarem conosco, no nome de Jesus. E Ele é fiel. Tomem posse das vossas vitórias aí também, no nome de Cristo Jesus. Amém? A igreja quer abençoar os nossos amados internautas. Se é verdade, levante as mãos e diga: Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, diga amém. Diga: Jesus, muito obrigado por tua palavra e pela oportunidade de estar aqui na tua casa, na tua presença. Diga: Espírito Santo, não deixa o pavio cessar de fumegar. Diga: me aquece, inflama a minha alma, inflama o meu corpo, e que a tua glória em mim resplandeça. Diga amém. Estenda as mãos.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram a Jesus. Está encerrado. Vem aqui à frente receber uma unção com óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus.